E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, nessa véspera de Natal vou atender a pedidos de alguns aí que estavam falando: pô cara, faz no campinho lá as opções táticas do Cruzeiro com os novos contratados, como fica o elenco do Cruzeiro para 2023, e a gente sabe que tem muita coisa indefinida, mas já dá para ter aqui um retrato de como será uma estrutura base do elenco do Cruzeiro para essa nova temporada. E para facilitar o entendimento, eu coloquei os novos jogadores do Cruzeiro, né, as novidades no elenco, nessa cor branca, né, caso aqui do Rodrigo Basílio, do Neres, do Formiga e do William, do Ramiro, Alisson, Matheus Vital, Nicão, Rafael Bilu, e botei aqui de ladinho jogadores que estão sendo ligados ao Cruzeiro. O goleiro Anderson, que está terminando o contrato com o Atlético Paranaense, deve se apresentar para 2023. Raul, Gustavo e Reinaldo, que são dois zagueiros que têm especulação, têm negociação com o Cruzeiro, mas até o momento que eu fecho o vídeo não está fechado. Os dois são zagueiros canhotos, né? Inclusive é uma posição que o Cruzeiro precisa trazer mais alguém porque só tem o Brock. Mas e aí, Emerson? Vem um ou outro? Vem os dois? Não sei, tá? Eu acho que tem a possibilidade de vir os dois. Acho que seria ótimo se viessem. Já falei bastante sobre o Raul Gustavo em vídeos anteriores, mas é uma negociação que tá travada há algum tempo, né? E o Reinaldo é um cara que fez duas últimas temporadas muito boas com a camisa do Goiás, uma na Série B, a outra na Série A. É um cara que tá livre no mercado, viria sem custos, então é mais um motivo que me faz pensar que o Reinaldo é um ótimo nome aqui para a zaga do Cruzeiro. Tem o Wesley, que parece estar tudo muito bem encaminhado, mas ainda não foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro, né? Ex-jogador do Palmeiras. E o Rafa Silva eu botei aqui com a cruzinha dos lesionados, porque não dá pra gente cravar se o Rafa Silva será jogador do Cruzeiro em 2023 ou não. Ele terá o seu contrato renovado enquanto está em recuperação e deve se sentar com a diretoria para acertar uma prorrogação do vínculo ou não. Mas então, para passar um raio-x do elenco do Cruzeiro nesse momento, né? O goleiro é o Rafael Cabral, o Rodrigo Basílio tem sido o segundo goleiro. Com a chegada do Anderson é o reserva, Rodrigo Basílio, que era goleiro do Sub-20, se torna a terceira opção. Emerson, por que você pôs o Rodrigo Basílio em branco e o Everton, o Kaique, o Breno, os outros jogadores da base você botou no azul mesmo? Porque esses outros caras jogaram pelo profissional do Cruzeiro, tá? O Rodrigo Basílio é o único dos garotos aqui que ainda não fez a sua estreia profissional e ele não estava no elenco principal na última temporada, né? Ele estava no elenco Sub-20, então eu coloquei ele como uma das novidades no plantel. Pra zaga, Brock, o Everton, Oliveira, Neres e Luiz Felipe. Pra lateral direita, Wesley Gasolina e os recém-contratados Igor, Formiga e William. Pra esquerda, Marquinhos Cipriano e Kaique. Como meio-campistas, né? Neto Moura, Machado, Ageu, Pedro Castro, o Alisson e Ramiro, que são mais volantes. Daniel Júnior e João Paulo meias. E aí eu botei aqui Nicão, Stênio e Bilu como opções ali para um ponta direita, Vital, Bruno Rodrigues e Juan Christian para ponta esquerda, Edu é o centroavante e o Breno pode ser meia, pode ser atacante. Tem as especulações de que ele vá ser emprestado ao Valladolid, mas nesse momento ele está treinando na Toca da Raposa, então é uma opção para jogar por aqui, né? Enquanto o jogador não foi negociado, ele é uma alternativa. Então, considerando apenas os jogadores que estão no Cruzeiro nesse momento, tá? Vamos tentar pensar aqui numa ideia de time para uma estreia de Campeonato Mineiro, né? As opções que o Pessolano tem, principalmente com relação a esquema tático e onde cada jogador se encaixa. Já vou começar deixando os goleiros aqui de bobeira, né? Tanto o Anderson quanto o Rodrigo Basílio, porque goleiro só joga um e a gente sabe que o titular do Cruzeiro é o Rafael Cabral e assim deve permanecer durante a temporada. Como zagueiros, a gente vai jogar com 3 zagueiros ou com 2? Não sei, tá? Eu diria que garantidos no Cruzeiro para a temporada. A gente tem o Brock, o Lucas Oliveira e o Neres, que acabou de chegar. O caso do Everton, ele vai servir a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, então ele não é uma opção para o início do Campeonato Mineiro. E é difícil a gente saber se o Everton vai ficar no elenco principal do Cruzeiro ou não. Eu espero que fique. No caso do Luiz Felipe, é um jogador que jogou muito pouco na última temporada, ele tem contrato longo com o Cruzeiro. Se a gente consegue as contratações de Raul Gustavo e Reinaldo, se vem os dois, por exemplo, não seria estranho para mim, por exemplo, o Luiz Felipe ser emprestado, até para o Everton ganhar um pouco mais de espaço, né? Mas enfim, o Raul Gustavo e o Reinaldo, como eles não estão contratados, eu vou deixar eles na de fora aqui também e vamos tentar trabalhar com os jogadores que estão garantidos no Cruzeiro. Aqui para a lateral esquerda, o Kaique é outro cara que vai para a seleção sub-20 para a disputa do Sul-Americano, então não será uma opção, pelo menos no início da temporada.
O William, lateral direito, que recentemente foi contratado, está convivendo com muitas lesões graves, então é um cara que vai passar por um processo de recuperação, condicionamento físico, prevenção de novas lesões. Não dá pra gente prever quando o William estará disponível para jogo, tá? Mas eu acredito que vai demorar pelo menos 1 ou 2 meses até que ele esteja sendo relacionado para os jogos, né? A gente tem que ter paciência com esse cara, até porque se a gente recupera ele plenamente, tecnicamente é um jogador excelente que vai nos ajudar demais, e o William pode jogar como lateral direito ou como lateral esquerdo. Ele faz as duas sem o menor problema. Aqui no meio campo, bom, o Machado passou por uma cirurgia no pulmão, né? Ainda não dá pra gente saber quando ele estará treinando aí com o grupo, mas Felipe Machado é um jogador importante do elenco assim que estiver recuperado. O Neto Moura terminou a temporada como titular, acredito que começa o ano com bastante moral. Pedro Castro e Ageu são incógnitas, tá? Não dá pra gente saber se eles realmente serão aproveitados na temporada ou não, mas tem contrato, estão fazendo a pré-temporada. O Alisson e o Ramiro foram recentemente contratados, então naturalmente serão opções também. Aqui a gente tem o João Paulo e o Daniel Júnior, que não são uma dupla sertaneja, são meias. E os dois podem fazer diferentes funções, né? Podem jogar como meia atacantes centralizados aqui, segundo atacantes. Podem jogar pelas duas pontas, tanto o João Paulo quanto o Daniel foram utilizados em todas as funções do meio campo. O Matheus Vital, recém-contratado, também pode jogar como meia central, mas a melhor posição dele foi normalmente como meia esquerda. O Bruno Rodrigues joga como um atacante pela esquerda, embora tenha jogado como ala, tenha jogado pela direita. O Juan Christian é um jogador que jogou muito pouco, né? Mas teve até uma partida contra o Novo Horizontino que ele jogou mais como um meia atacante central, se movimentando bastante. O Nicão, recém-contratado junto ao São Paulo, também é um cara que pode jogar mais centralizado, pode jogar na esquerda, mas os melhores momentos da carreira foram abertos pela direita. O Stênio já é um ponta, né, um jogador de mais habilidade, que o Pessolano utilizou normalmente como um ponta direita ou como um ala direito na última temporada, né, o Stênio que na base era mais um atacante pela esquerda. E o Rafael Bilu, ele pode ser esse ponta, né, já que é um canhoto, habilidoso, mas ele foi utilizado várias vezes como um atacante, um falso 9 lá no Criciúma. E o Breno eu vou até tirar do campinho, vou deixar ele na de fora aqui, porque eu imagino que o Breno deve mesmo ir pro Valladolid, né, é a especulação que existe, e o Cruzeiro tá buscando aí no mercado mais um atacante, tá? Então eu acredito que o Breno não ficará e o Cruzeiro deve ter aí mais uma opção. Talvez o próprio Rafael Bilu possa ser aqui um falso 9. E eu tô deixando ele no campinho aqui porque o Cruzeiro anunciou, né, o Rafael Bilu vem para ser recuperado, mas ele já tá fazendo treinamentos no campo com os companheiros, então parece que o estágio de recuperação dele é bem mais avançado que o do William. O Wesley deve mesmo ser jogador do Cruzeiro, né? Deve ser anunciado muito em breve. Ele é um cara que joga preferencialmente como um ponta pelo lado esquerdo, tá? Então a gente tem aqui, diria que vários meia atacantes, apenas um que é um centroavante de fato, né? Mas vamos tentar encaixar uma ideia tática, ou pelo menos encaixar esses jogadores em diferentes esquemas táticos, começando da formação que o Cruzeiro fez grande sucesso na última temporada, né? Que tinha 3 zagueiros, Eduardo Brock, Lucas Oliveira e Zé Ivaldo. Aqui, como a gente não tem outro zagueiro no momento, eu vou colocar o Neres, tá? Seria uma opção aqui. Marquinhos Cipriano, o ala esquerda, porque é o que tem. Na ala direita, Wesley Gasolina e Igor Formiga disputariam posição, né? Os dois são laterais que têm vocação ofensiva. Aqui no meio campo, eu acho que o Neto Moura é um cara que começa a temporada como titular. O Alisson e Ramiro eu acho que disputariam a outra posição. Eu vejo Pedro Castro e Ageu como jogadores para compor elenco, para ter minutos no Campeonato Mineiro, se realmente ficarem, né? Eu espero que o Ageu ganhe minutos. O Pedro Castro, eu acho que se aparecer uma boa proposta, seria até interessante o Cruzeiro negociar. Mas temos aqui então uma disputa entre Ramiro e o Alisson para jogar ao lado do Neto Moura, digamos assim. E aqui tem essa renca de gente para jogar em 3 funções. Lembrando que eu estou partindo do princípio daquele 3-4-3 que o Pessolano utilizou na maior parte da temporada. Então vamos considerar aqui o jogador que eu prefiro, tá? O Alisson, eu acho que encaixaria muito bem. E o meu ala direita seria o Gasolina também. Então deixo o Formiga e deixo o Ramiro aqui de fora, né? Como opções. Vou até recuar a galera para dar um espacinho ali na frente, né? Então seria aqui um 3, 4. E quem seriam os 3 mais indicados para jogar na frente?
No meu time ideal, a gente precisa ter um centroavante, esse cara seria o Edu. Acho que o Bruno Rodrigues fez o suficiente para merecer uma oportunidade como titular no início de temporada. E entre os contratados, o que me parece tecnicamente ter mais recurso para fazer a diferença é o Nicão. Desse modo, a gente pode dar só um distanciamento social aqui, né, para ficar um pouco mais compreensível para todo mundo o que eu estou fazendo. Christian, Stênio, Vital e Wesley. Beleza, aqui nós temos um 3-4-3, tá? Neres, Oliveira e Brock, Cipriano, Neto Moura, Alisson e Gasolina, Nicão, Edu e Bruno Rodrigues. Ô Emerson, você não acha que precisa botar o Wesley, que tá sendo aí uma grande contratação, o Cruzeiro tá pagando uma grana violenta nele? Sim, eu acho que naturalmente o Wesley vai ter espaço nesse time, tá? Eu acho que todo mundo que estiver no elenco vai jogar. Uma coisa que o Pessolano testou bastante na última temporada e pode acontecer de novo. Sai aqui o ala, o Cipriano, Bruno Rodrigues vem fazer o papel de ala, até para ele ter mais espaço, e a gente tem aqui Wesley, Nicão e Edu como centroavante. É interessante. E num desenho como esse, a gente teria reposição para quase todas as posições, né? Por exemplo, se o Bruno Rodrigues é o ala esquerdo, o Cipriano poderia ser um reserva para ele, uma alternativa por aqui. Um reserva com características parecidas com a do Nicão. Eu acho que a gente pode falar no Daniel Júnior, né? Meia, também canhoto. O Matheus Vital poderia ser uma opção aqui para meia atacante pelo lado esquerdo. Stênio e Juan Christian, eu vou botar um de cada lado aqui, mas os dois podem jogar nas duas pontas. O Ramiro poderia ser uma alternativa aqui para o meio campo, ou para a vaga do Alisson, ou para a vaga do Neto Moura. O próprio João Paulo já fez o papel de segundo volante em outros clubes. Acho que ele poderia jogar mais recuado, embora seja um jogador de característica mais ofensiva. E aí a gente pode encaixar aqui também a questão do Pedro Castro, do próprio Ageu, o Machadão, né, que muito em breve estará à disposição. Machado, que além de jogar como volante, é também uma opção para jogar na zaga, né, especialmente como esse zagueiro de sobra, posição que o Lucas Oliveira não tinha um reserva na última temporada. Aí a gente já pode encaixar aqui Igor Formiga como alternativa para a ala direita, né? Vou botar o Edu como o Breno aqui, perdão, como reserva do Edu. O William, opção para a ala direita também. Kaique, opção para a ala esquerda. E aqui acho que ficou clara a questão dos zagueiros, né? Se Luiz Felipe e o Everton serão realmente aproveitados, se Reinaldo e Raul Gustavo serão realmente contratados. E o Rafael Bilu acho que é uma opção para falso 9 ou como atacante de lado. Agora vamos considerar um outro cenário que seria uma mudança tática, e o Paulo Pessolano, desde que antes de ser contratado, né, ele nunca escondeu que gosta bastante de um esquema 4-3-3, com linha de 4 na defesa, 3 homens no meio campo, 2 pontas e um atacante. E nesse contexto, creio que a gente partiria de uma dupla de zaga com Lucas Oliveira e Eduardo Brock, né, até porque o Neres está chegando agora, precisa conquistar o seu espaço. Para a lateral esquerda seria Kaique ou Cipriano, né? O Cipriano é o lateral esquerdo que a gente tem à disposição no momento, então o Bruno Rodrigues volta a brigar na frente. Para a lateral direita, tanto o Wesley Gasolina quanto o Igor Formiga são jogadores com mais virtude ofensiva do que defensiva, mas vou botar aqui o Gasosa por simples motivo de que ele já estava no clube, tá? Como opção para ser esse lateral direito, o Igor Formiga ficando como opção. Neto Moura e o Alisson, eu acho que é uma dupla interessante, até considerando que o Alisson fez uma ótima Série B. E o Ramiro é um jogador um pouco mais experiente, mas não vinha tão bem assim lá no Corinthians, né? Tanto que rescindiu o contrato e agora veio para o Cruzeiro. Então vamos partir aqui de um Neto Moura e o Alisson como dupla de volantes. Vou deixar o Ramiro na de fora aqui. A gente tem o Edu para jogar como centroavante no time. O João Paulo, que pode ser um meia central, Daniel Júnior também, o próprio Matheus Vital também pode jogar por aqui. O Nicão eu acho que tem que ser a opção para a ponta direita mesmo. O Wesley pode jogar pela direita, Emerson, pode ser o menor problema, mas o Wesley foi melhor jogando pela esquerda. Juan Christian e o Stênio seriam opções de elenco mesmo, né? Assim como o próprio Daniel Júnior, Matheus Vital e João Paulo. O Emerson não pode jogar desse jeito, não? Pode, claro que pode. Aqui a gente tem um esquema que seria um 4-2-3-1, que pode ter o Bruno Rodrigues como um segundo atacante, um cara que tem mais liberdade para circular, ou pode ter o próprio Bruno Rodrigues aberto numa ponta, o Wesley na outra, e o Nicão fazendo o papel de um camisa 10. Ô Emerson, eu não boto fé no Edu, eu acho que o Cruzeiro precisa ter um centroavante melhor ou experimentar um falso 9. Tá, você pode fazer também aqui. Tira o Edu, bota, por exemplo, o Bruno Rodrigues como falso 9, o Nicão numa ponta, e aí você pode colocar como esse meio atacante, esse camisa 10,
um Daniel Júnior, você pode colocar o próprio João Paulo para fazer, você pode botar o Matheus Vital, que começou assim no Vasco. Eu não esqueci do Machado não, viu gente? Eu tô deixando ele aqui porque ele tá com um problema médico, se recuperando, né? Então não seria uma opção pro início de temporada, ok? Você pode até colocar um Ramiro aqui e montar uma trinca, né, de 3 volantes aqui, mais marcadores, jogadores de chegada, e aí pode ser que o Neto Moura faça o papel do primeiro. Ele fez isso em alguns momentos durante a Série B, mas aí com esse desenho aqui, com esses jogadores, você pode ter uma variação natural para um 4-2-3-1. Você joga Neto Moura e o Alisson, puxa o Ramiro para fazer o lado direito, função que ele fez muitas vezes. O Nicão faz aqui um meio atacante central e você tem um falso 9 ou o próprio Edu no comando. Mas eu tenho um pouco de dúvida se o Pessolano realmente vai montar esse time no 4-3-3 pela característica dos laterais que a gente tem. Tanto o Marquinhos Cipriano quanto o Wesley Gasolina e o próprio Igor Formiga, eles são jogadores que não têm uma marcação tão boa assim, tá? Então eu teria um pouco de dúvida de como seria esses jogadores fazendo um papel de maior recomposição, porque quando você joga com 3 zagueiros, o ala tem muito mais liberdade para subir. Quando é linha de 4, o lateral tem que se comportar como um defensor que eventualmente apoia. E como a gente viu em diversas oportunidades nessa temporada, lá no início do ano, no Campeonato Mineiro, né? Quando o Cruzeiro jogava com linha de 4 efetivamente, os laterais se projetavam bastante, os zagueiros abriam e um dos volantes, seja o Machado, seja o Neto Moura, voltava para fazer a saída por dentro, né? O Cruzeiro trabalhava muito com essa saída de 3, projetando muito os zagueiros. Eu não sei se o Alisson é muito adequado para fazer esse papel de recuar e iniciar a saída de bola. Eu vejo ele como um jogador mais combativo, né? Mais um cara para fazer a pressão na frente, e ele é muito competente nisso. Mas só para fechar o vídeo, se você me perguntar, Emerson, qual seria a sua escalação, considerando os jogadores que estão oficializados no Cruzeiro hoje, né? Sem contar Reinaldo, Raul Gustavo, o próprio Wesley que não foi oficializado, como você escalaria o Cruzeiro hoje, dia 23 de dezembro, eu tô gravando dia 23, o vídeo será publicado dia 24, mas hoje, qual seria o seu Cruzeiro para iniciar a temporada? Seria Rafael Cabral no gol, a zaga com Brockenbauer e Lucas Oliveira. Sim, eu tentaria uma mudança para um 4-3-3 justamente porque é Campeonato Mineiro, né? É o início de temporada. Gasosa na direita, Cipriano na esquerda aqui, Neto Moura e o Alisson como dupla de volantes mesmo, tá? Eu botaria o senhor Ramiro no banco de reservas, Nicão numa ponta, Bruno Rodrigues na outra. Meu centroavante seria o Edu, tá? Eu acho que o Edu precisa começar jogando a temporada como titular. E para fazer esse papel de um meio atacante de um camisa 10, eu acho que muita gente vai discordar de mim, eu gostaria de ver o João Paulo jogando um pouco mais, tá? É um cara que foi muito afetado por uma lesão na última temporada. A própria permanência dele no Cruzeiro é um pouco incerta, né? Mas como não tem especulação de saída, eu acredito que ele vai ficar. O João Paulo estava jogando muito bem no Cruzeiro, é um cara que tem experiência de Série A e eu quero ver o João Paulo jogando um pouco mais nesse time, tá? Então se fosse para uma estreia de Campeonato Mineiro hoje, essa aqui seria a minha escalação. Tô curioso para ver como o Matheus Vital se sairá com a camisa do Cruzeiro, e ele também é uma opção para ser esse camisa 10 ou para jogar pelo lado esquerdo, como a gente falou. Quero ver o Igor Formiga em campo, quero ver o Neres. Tenho muita esperança no William como um lateral aqui para resolver o problema. Acho ele tecnicamente um jogador muito bom. E esses dois zagueiros aqui, tanto o Reinaldo quanto o Raul Gustavo, gosto muito do futebol de ambos. Acho que eles são melhores que o Brock e mais adequados ao estilo de jogo do Cruzeiro, que é de intensidade, que o zagueiro precisa sair jogando e precisa voltar com rapidez também, né? Porque a gente atua com linha alta. Então essa seria um retrato, uma ideia, um desenho base de time, e eu convido vocês a deixar aí nos comentários qual seria, né, o seu 11 inicial do Cruzeiro, considerando os atletas que estão oficializados hoje. Acho que deu para passar um retrato aí do elenco do Cruzeiro, das opções que o Pessolano tem hoje, e me parece que nós estamos bem cobertos em quase todas as funções. Acho que falta um lateral esquerdo, falta um centroavante, mas talvez se o Rafa Silva ficar a gente já não tem essa lacuna. Enfim, comenta aí. Se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Feliz Natal!